Oi, Oi, tudo bem? tudo. Ah, então tá bom. Você tá me Tô ouvindo aqui, bem? tô te ouvindo bem. Você me ouve bem? Porque eu não peguei Sim. fone. Ah, então tá. Eu pensei de não colocar, mas acho que fica mais claro. Mas eu tô te Ma- ouvindo bem. Tá me ouvindo bem? Eu tô Uhum. no iPad, então eu acho que o microfone dele é melhor. Isso, tá bem claro, tá ótimo. Ah, Não legal. tá. Deixa Vamos eu, lá, tô toda vamos, parlamentada aqui. isso. O pessoal que alguns já tinham visto, né, a postagem, então vão entrando aí, vão vendo que a gente tá online. Alguns já viram os stories do assunto. E enquanto isso eu vou falando um pouco da ideia e um pouco de mim, porque o meu perfil do Instagram é aberto há um tempo, né? A maioria que curte, que segue, são os amigos, pessoas próximas, né? Alguns me conhecem mais a fundo, outros menos, mas todos participam um pouco e sabem dessa minha vontade de aprender, de transmitir alguma coisa, uma mensagem boa para todo mundo que entrar lá no perfil, né? É muito bom Quem você, tiver. você entrar num perfil e aprender alguma coisa boa, receber uma mensagem interessante, né? Diante de tanta notícia ruim que a gente tem por É, aí, né? verdade. Então, assim, falando de mim, eu sou a mulher, né? Que gosta de aprender, que tem contato já há bastante tempo com muitas pessoas do terapeutas, tanto para mim mesma quanto para indicar para outras pessoas. Eu tenho esse campo aí de falar sobre autoconhecimento é algo que já me acompanha desde criança, na verdade. E aí eu convidei, né, nessa semana do Dia dos Pais, eu convidei a minha amiga de longa data, que para poder falar um pouco, né, dessa relação que é tão bonita para alguns, para outros mais complicada, mas como eu coloquei no post, né, que todo mundo é filho, então todo mundo tem essa figura na sua vida, né? É, E falar um pouco desse papel, desse lugar nessa semana, né? E na verdade é um pouco que eu também quero colocar, né? Normalmente é nessa semana que se fala mais, que se expressa mais esse sentimento. Então, eu acho que a conversa hoje vai ser bem por aí, assim, de colocar tudo que é relevante nessa figura paterna, prestar uma homenagem, né, aos nossos pais, aos nossos maridos, né, aos pais dos nossos filhos, e trazendo a Érica que, além de amiga, principalmente agora com a função exclusiva, né, de dedicação exclusiva à terapia holística, terapia. né? E aí, então, vai trazer bastante informação, assim, técnica mesmo, coisas bem legais para a gente poder conversar e divulgar para todo mundo que passar por aqui hoje. Legal. Então, oficialmente, a Erika pode se apresentar, falar um pouco também, a gente vai seguindo a nossa conversa. Então vamos lá. Eu sou a Érica Cuba para alguns, Érica Cuba terapeuta para outros, né? Mas é importante ser a Érica, eu acho que isso é o primordial. E quando você melhor do que ninguém, você sabe o quanto eu fui resistente a essa questão de falar aqui, de live e tudo. Mas quando veio o convite e o tema dos pais, eu falei, não, eu acho que é a hora de falar, de entrar e falar sobre esse tema, né, de abordar, principalmente por aquela colocação que você falou que todos nós somos filhos. Então, quando você olha por esse lado, você fala, nossa, né, é verdade. Eu estou aqui porque alguém em algum momento doou aquele 50% do pai para mim. Né? Então é o meu pai, e assim como todas as outras pessoas. Eu falei, acho que eu vou falar, vou vencer essa vergonha, vamos colocar assim, para justamente estar indo buscar e dividir um pouco mais, né, ou com um pouco mais de pessoas, ou de uma outra forma, aquilo Uhum. tudo que o universo, as nossas conversas, os estudos têm trazido em relação a essa questão de paternidade, de pai, de reconhecimento, de acolher
o meu sistema, né? E aí falando um pouquinho da linguagem terapêutica de acolher esse sistema, de acolher essa ancestralidade masculina também. Porque se fala muito de ancestralidade feminina, né? As mulheres, o meu feminino, a minha raiz. Mas a minha raiz, ela também é 50% masculina. E é essa raiz que me dá força, né? Que dá força para todos nós, que me mantém ali, que me mostra a vida, que me dá embasamento para eu ir para a vida. Então, eu achei importante aproveitar a oportunidade sua e até mesmo da vida, vamos colocar assim, para estar dividindo sobre isso. Por isso que eu separei aquelas frases, eu achei que aquelas frases fizeram bastante sentido, porque eu vi mais ou menos uma cronologia de quando nós éramos crianças, quando nós passamos a ser adolescente, quando nós viramos adultos e quando nós acolhemos os nossos pais do jeito que eles são. Né? Acho que a ideia é exatamente essa, é você passar, porque a nossa tendência é olhar e falar assim, imagina, pai, acho que todo mundo já pensou nisso, imagina, pai. E não é imagina, pai, né? Acolher, porque aquele homem, ele é muito sábio. Ele traz a sabedoria dele, do pai dele, do avô dele, do tataravô dele, que são todas as minhas raízes também. Então, primeiro, obrigada mais uma vez pela oportunidade e vamos nos divertir, eu acho que é isso. É isso aí. É isso aí. Você falou uma coisa que eu ia colocar também de início, é que assim, essa semana de Dia dos Pais, desde que a gente é pequeno na escola, então as homenagens, né, os meninos estão fazendo tarefas agora do Dia dos Pais, então assim, aquela imagem, o pai herói, o pai perfeito, o pai idealizado, né? O pai que a gente acha que é invencível, né? Que é forte, sempre forte todo o tempo, né? E conforme a gente vai crescendo, essa imagem ela vai mudando. E a gente nem sempre tem consciência, né? Que eu acho que é isso que a gente pode colocar bem depois também. Isso vai explicar pra gente esses pontos. Mas assim, com consciência de que ele é um homem, ele é um ser humano, ele é um adulto, a gente se torna adulto. E muitas vezes a gente quer que esse pai a gente troca esse lugar, né? Você vai falar um pouco disso pra gente. Esse lugar que a gente, muitas vezes, depois que cresce, casa, sai, né? Tem a nossa vida, a nossa independência, né? A gente olha para esse pai de uma outra forma, querendo consertar, né? E aí vendo que, assim, não é o pai herói, o super-herói que a gente viu a vida toda, né? E não é que isso diminua, mas ele humaniza, né, esse pai, essa figura. Então, eu queria que principalmente, né, falando assim do nosso dia a dia, o quanto que os pais que, né, não sei aqui, tem homens aqui acompanhando também, né, depois podem ver o vídeo gravado, mas assim, tanto a gente aqui, mulher, falando desses pais, quanto os próprios pais ou futuros pais podem começar a se questionar do seu papel, o quanto é que ele é relevante e como esse pai pode levar essa criação dos filhos de uma forma que mostre para ele o quanto eu sou humano, sou uma pessoa com dúvidas, com medos, com ansiedades, né? Então, eu vou deixar aí para você falar para a gente um pouco da questão das leis sistêmicas, da sua atuação, né? Que você vai trazer esse conhecimento da constelação familiar. E aí, passo a passo, nessas frases que você preparou para a gente vai interagindo aqui. Tá bom. Começar. A primeira, quando eu estava pensando e organizando minhas ideias, uma das primeiras coisas que eu vi foi a nossa primeira morada, né, enquanto espírito, enquanto indivíduo, ela é com a nossa mãe. Né? Uhum. O nosso é dentro do corpo da nossa mãe, é no útero, onde nós vamos nos formando. Então, tudo parte dali. Então, a conexão com a mãe, ela vem muito mais forte. Uhum. Mesmo porque aquele menino nasce de uma mãe. Então, o pai também vem dali, daquele momento. E quando nós olhamos para isso e falamos assim, poxa, então a conexão com a mãe
não é que ela seja mais forte, mas ela é a primeira, né? Ela vem primeiro. Então é dali que eu tiro a minha força para poder vir para o mundo. E quando eu chego aqui no mundo, mas eu só existo ali naquele momento, naquela morada, naquela casa, porque em algum momento um homem e uma mulher se encontraram, se apaixonaram, enfim, e casaram e resolveram ter um filho. E aí foi feito teve essa gravidez, então eu existi. Então tudo partiu daí, deste momento. Por que eu tô falando isso? Porque essa conexão com a mãe, muitas vezes, ela acaba até dificultando a chegada do pai mais perto, porque o pai, ele é pai desde quando foi concebida uma criança, mas essa concepção toda, o tangível, vamos dizer assim, diferentemente da mãe, ocorre quando ele pega aquele bebê no braço. É um outro momento. E para nós é diferente, né? Para nós, aquele sentimento, aquela sensação já nos torna mãe naquele momento. Só uma coisa, a Camila tá falando aqui que tá sem som, todo mundo tá ouvindo? Dá um ok, só pra ver se tá, porque eu tô ouvindo a Erika perfeitamente, eu não sei se... Só dá um joinha aí quem tá, se tá ok o som. Tá, beleza, conseguiu já, pode continuar. Beleza. Então esse momento do pai é um pouco mais à frente, né? Essa identificação como pai. Mas ele não deixa de ser importante na minha vida, neste momento, em nenhum momento. Né? Então, para ele, o que eu quero mostrar com isso é que para ele é sempre mais difícil, assim, é como se fosse, não uma briga, uma batalha no sentido negativo, mas ele precisa falar assim, poxa, e aí eu vou ter que esperar, né? Ele vai observando a barriga crescendo, aquele mexer, aquela sensação, mas aquele momento mesmo ocorre quando o bebê vem e está no braço dele. Então, ele já começa demonstrando mais amor neste momento, porque ele fala, nossa, né? Estou aqui com você, filho, e eu vou te proteger. E aí é um momento muito intenso, porque é justamente o momento que eu perco a minha primeira morada, né? Que é me dar assim, ó, vamos, vai. Você agora chegou o momento e você vai seguir. E ele me acolhe, ele me protege. A mãe também. Mas eu tô falando, vamos puxar para esse outro lado do pai mesmo falando isso. E ali, naquele momento que eu acabei de perder, de sair daquele lugarzinho quentinho que eu estava, e aí vem um braço forte e me acolhe. E quando ele faz isso, o que ele coloca? Eu estou aqui, eu sou a sua força agora também. Porque a partir desse momento, a mãe vem com os nutrientes, a mãe representa a vida, a essência de vida. Mas o pai vai me representar essa força que eu precisei ter e que eu vou ter de hoje em diante para seguir. Então, isso é muito importante, porque é essa força que nos faz crescermos, termos a nossa capacidade de dizer não, de termos a nossa personalidade, de olhar para o mundo e falar assim, eu pertenço a esse mundo. Né? Quando você está falando dessa questão da confiança, né, dessa segurança e proteção que o pai representa nesse momento, também pode ser nessa situação em que algumas pessoas talvez não tiveram, né, essa relação tão próxima, ou porque não conviveram com esse pai nessa fase, ou porque por algum outro motivo, a distância, o comportamento, as atitudes ali daquele clã, daquela família, podem vir repercutir lá na frente algum tipo nesse relacionamento, tanto entre pai e filho, quanto desse filho com o mundo, né? Isso, na verdade, ele representa, sim, e por isso que nós falamos que é importante nós tomarmos o nosso pai, né? Porque muitas vezes eu posso ter um pai presente, mas fisicamente, e não presente de alma. Quando nós falamos da presença do pai, o físico ele é importante, né? Esse acolher. Mas a presença de alma de um pai, ela é extremamente necessária e eu posso acolher essa presença, mesmo que eu não tenha um pai. Né? Assim, fisicamente falando. Se eu estou no mundo e eu tenho um pai. Eu tenho um pai. Alguém me deu o que era necessário para juntar com o da minha mãe e eu estar aqui. Eu estar aqui.
Isso. Mas por sei lá, alguma situação do destino, ele fisicamente pode ser que ele não continue comigo, né? E aí existem várias histórias, vários motivos. Mas na minha alma, no meu coração, no meu sistema, na minha Ele existe. ancestralidade, eu sempre vou estar, né? Eu peço licença aí, uma aspas, para exemplificar a mim mesma, né? Acho que não existe como você falar de uma coisa se você, assim, sem usar. E eu usei muito disso. Eu sempre tive um pai, que é o Jorge, que me acolheu desde os 4 anos de idade. Mas ele é o meu pai adotivo, né? Ele casou com a minha mãe e virou o meu pai. Nunca me faltou amor de pai, né? Eu sempre tive uma pessoa fenomenal, um coração gigante ao meu lado. Mas é o meu pai adotivo. É aquele homem que escolheu me amar por eu ser a filhinha dele naquele momento e acolheu a mim, a minha mãe, e vieram meus outros irmãos, enfim. E eu, por respeito e amor a ele, e gratidão, eu simplesmente falava que era o meu pai. E eu esqueci isso diversos momentos da minha vida, né? Que eu tinha outro pai. Outro porque pai. ele era o meu pai adotivo, ele cuidou de mim. Mas quem me deu a vida foi o meu outro pai. E aí, quando eu comecei a fazer o curso de constelação, e aí você começa a falar sobre isso, e quando me foi falado exatamente essa frase, me caiu a ficha. Porque eu sempre, a sensação que eu tinha era que faltava alguma coisa na minha vida, era tudo muito maçante. Eu começava num projeto, não conseguia, ou quando conseguia era mais difícil, um cansaço, né? Então, assim, não tinha aquela perspectiva. Eu sempre fui muito determinada, mas parecia que as coisas não fluíam 100%, faltava alguma coisa, né? Mesmo casada, bem casada, enfim, era uma coisa da minha alma. E aí, sentada naquela sala de aula, quando a professora falou que eu precisava, que eu tenho um pai, que eu precisava reconhecer o meu pai biológico, que me deu aquele 50% para eu ser quem eu sou hoje, aí eu falei, poxa vida, o que eu fiz até hoje? Mas partindo do princípio que tudo sempre acontece por amor, então por amor e gratidão ao meu pai Jorge, eu acabei excluiu ele da sua... excluindo o outro. E quando eu excluí o meu outro pai, eu não excluí só ele. Eu excluí a minha avó, o meu avô, os meus tios, os meus primos. Então, sempre eu tinha aquela sensação que faltava alguma coisa. E faltava mesmo, faltava toda a minha ancestralidade do lado do meu pai. Não que eu não tivesse pelo lado do meu pai adotivo. E aí eu falei, meu Deus, né? E aí eu falei, como que eu vou fazer? Porque eu só sei o primeiro nome do meu pai. E aí eu falei, e agora? Né? E aí eu perguntei, conversei com algumas pessoas, aí as pessoas falaram assim, você tem que dar um lugar. E aí essa frase começou a fazer muito sentido para mim, dar lugar. E aí como é que eu vou dar lugar para alguém que eu não sei onde está, se está vivo, né? Assim, fisicamente, se ainda está aqui. E aí eu comecei a pensar, e eu falei assim, eu já sei, eu vou acolher ele, né? E aí num momento, uma vez eu acolhi e eu fechei os olhos e eu falei para ele, e aí eu mesma fui me imaginando com meu pai, com a minha avó, com as minhas tias, com os meus primos, e eu fui colocando aquilo tudo dentro de mim. E aquilo foi me preenchendo, né? Eu fui num exercício de meditação, eu ali naquele momento fui imaginando como seria minha avó, meu avô, e aquilo foi me preenchendo, e aí eu me senti completa. Eu me senti até privilegiada, porque eu tenho 2 pais, né? E aí eu falei, pai, eu te acolho, eu te acolho do jeito que você é, e muito obrigada, porque agora eu posso tomar a minha vida. Agora eu tenho a minha vida na minha mão e eu sigo com aquilo que você pode me dar, que é o que eu mais preciso, que é a vida. E para o meu outro pai eu falei, eu acolho seu amor, porque você me deu amor e ele me deu a vida. Então, por um dos motivos que você... eu não vou falar que a minha história é a mais bonita de todas, mas é a minha história, é a que faz sentido para mim. Acho que ter esse amor pela nossa própria história, que talvez
muitos nunca tenham parado, talvez, para pensar nisso, né? É a minha história. Às vezes, não tem nada demais, né? A minha história não tem nada demais. Se você for, tem muitas coisas, né? Muitas coisas. É a nossa, é a mais importante. Exatamente. E aí, além de tudo, né? Isso aconteceu o ano passado. Eu falei assim, e aí com 40 e poucos anos, né? Não precisa entrar nos detalhes, eu fiz essa tatuagem. Eu vejo você. Para colocar para eles, não só para o meu pai adotivo, mas para o meu sistema, que eu via todos eles, né? Uhum. E que eles estavam aqui, agora, né? No lado do meu coração, que seja, mas ele está aqui, no meu lado esquerdo, no meu braço, mostrando isso para mim, né? Eu coloquei aqui e de lá então, eu comecei a me sentir parte de um sistema, né? Eu comecei a me sentir completa no sentido de, nossa, né? Eu tenho os meus 100%, agora não tá Uhum. faltando Não mais tá nada. faltando nada, né? Nunca faltou, E né? É o reconhecimento é o disso, né? reconhecimento, exatamente. E Uhum. me coloquei à disposição do meu sistema, dos meus dois sistemas, né? Porque agora eu tenho dois sistemas, para cuidar, para acolher aquilo que o universo quiser trazer para mim. Então, eu acho que assim, não para não me alongar muito, é, eu tinha que falar sobre isso, porque realmente é isso. Eu não sei, eu não conheço o olhar do meu pai biológico, mas ele está Uhum. aqui. Uhum. Ele está aqui, ele está aqui, ele está aqui, ele está aqui, ele está em todas as células do meu corpo. Uhum. Porque é assim, foi assim que tinha que ser, né? Uhum. E o meu amor eu dou pro meu pai adotivo que eu posso apertar ele. Certo, ótimo. É uma história linda, é a sua história. Você está falando de sistema, né? Que é um termo que eu entendo, a gente que já teve algum contato com isso entende. Mas vamos usar aqui o espaço para poder falar para outras pessoas que nunca ouviram falar dessa questão das leis sistêmicas, né? Que é esse sistema familiar, que a constelação familiar é um recurso que auxilia, né? Terapeuticamente as pessoas a promoverem curas, né? Irem buscar explicações, alguns caminhos novos para dentro dessas relações familiares, né? Então, explica um pouco o que é esse sistema que você está falando, e vamos pegar uma das leis aí que seria importante a gente colocar aqui, uma das leis que, se elas são quebradas, O que alguém acontece? sofre. Alguém sofre, né? A que eu havia separado foi a lei da ordem, né? Uhum, Porque até pelo tema que você havia me colocado e como o nosso olhar de filho se modifica ao longo do tempo, conforme nós vamos uhum, crescendo com o nosso pai. Mas uma das leis que é muito importante dentro dessa questão da constelação familiar, dentro do sistema. O sistema é o meu DNA, né? Genético, mas energético. Quem eu sou, como eu acabei de falar. Mesmo eu tendo um pai fisicamente, eu tinha um DNA que estava faltando alguma coisa. Faltava o meu sistema ali me completar. E sempre buscando isso, buscando essa questão do meu DNA, do meu sistema, por isso que começou a fazer bastante sentido a constelação familiar para mim, porque eu consegui reconhecer todas essas partes que estavam, vamos dizer assim, que precisavam ser reconhecidas, elas estavam em mim, mas elas não estavam reconhecidas. E a uhum, constelação, muitas vezes, muitas vezes não, sempre ela faz isso. Ela pega aquela parte sua que está adormecida, que você não consegue, não está identificando, ou está deixando, colocando outra no lugar, e ela coloca todo mundo no seu devido lugar, né? E uma uhum, da lei que eu coloquei é a lei da ordem, que até eu coloquei aquela cartinha que fala: os que chegaram antes estão acima dos que chegaram depois. Sem uhum, ordem não há amor. Né? Então, voltando para o nosso tema que é o pai, então ele veio primeiro, né? E o pai uhum, do meu pai veio primeiro, e o pai do meu pai veio primeiro. E essa é a ordem. Eu preciso que, mesmo que quando eu crescer, quando eu for o pai de uma família, eu for a mãe de uma família, eu vou reconhecer que ele
né, está na minha vida, que ele vem buscando, como é que eu vou dizer assim? Ele buscou crescer, ele buscou evoluir. E ele precisa ser reconhecido nesse lugar. Mesmo que com o passar dos anos, ele venha a ser frágil. Mas é uma fragilidade física, não é uma fragilidade de alma, emocional. Porque ele sempre vai ser maior do que eu que sou a filha. Porque ele me deu a vida, ele me trouxe toda essa força. Porque como eu já falei aqui, o pai é o reconhecimento, é a minha força, é a minha capacidade de ir para o mundo. Uma criança sem pai, quando ela fala sem pai, é uma criança que está que teve o amor interrompido do pai ou que não tem esse pai presente, de alguma forma, esse amor paterno está faltando para ela. Ela é uma criança fragilizada, ela chora por tudo, ela não reconhece o lugar dela no mundo. Ela precisa que sempre um amiguinho vá defendê-la. E uma criança que tem o seu pai, que toma o seu pai, e um adulto também, eu estou dando exemplo de criança, mas o adulto também é assim. O adulto que tem o seu pai, que toma o seu pai, ele se sente capaz de enfrentar as batalhas que ele tem que encontrar, porque a força está dentro dele. Né? E mesmo que o meu pai, com o passar dos anos, fique fragilizado, ali, naquele homem fragilizado, com um ritmo mais lento, talvez ele não tenha tanta força para apertar aquele parafuso como ele tinha há 20 anos atrás, ele continua sendo o mesmo homem. Dá até uma emoção de falar, né? Porque ele vem primeiro. Essa questão do lugar, né? Então ele vem primeiro. Quando você fala da fragilidade, né? Principalmente quando a gente fala dos homens, né? Que às vezes não se permitem, né? Essa fragilidade ou essa demonstração, esse reconhecimento. E eu, assim, como mulher, como filha, né? Acho que tem uma questão dessa segurança que a figura paterna passa e que às vezes na vida falta um pouco de decisão em alguma situação, né? E a gente às vezes associa simplesmente, é porque eu sou mulher, a mulher é um pouco mais precisa dessa segurança do outro e tal, e que às vezes não, às vezes é essa figura, né? Ela recebeu isso de alguém, mais ou menos, né? E isso vai se refletir na sua vida. E quando você fala da fragilidade, me veio uma coisa assim, quando um adulto ele já identifica, começa a ter as suas próprias opiniões sobre a vida, e ele começa a olhar para o pai e dar opiniões ou discordar das ações, da história desse pai, né, do caminho que ele percorreu, poxa, poderia ter sido diferente. Essa questão da lei da ordem é bem aí que ela deve ser observada, né, Érica? Assim, que se eu me coloco num lugar de que eu quero consertar esse pai, consertar, mudar, faz assim, não faz assado, não no sentido de conselho, de orientação, porque as coisas mudam e às vezes os pais podem estar dispostos a mudar também, né? De olhar de um outro viés. Mas essa questão de colocar no lugar de que eu estou acima de você e eu preciso te ajudar, eu tenho que te ajudar, eu tenho que fazer por você, inverte a ordem, né? É isso. A forma que eu encontro para falar sobre isso é assim, eu estou mais jovem do que você nesse momento, mas você continua sendo o meu pai, estando na minha frente, ou se você preferir, você é maior do que eu, sempre. É só uma questão, como eu falei, pode ser uma questão de força física, quando meu pai não tiver mais a condição de apertar aquele parafuso como ele apertava, ou quando meu pai estiver andando num ritmo mais lento, mas ele sempre vai continuar sendo meu pai. Porque é exatamente isso, a ordem. Ele esteve aqui, ele fez o que fez para que eu pudesse chegar aqui hoje e ser quem eu sou. E todos os sims e todos os nãos que ele para que isso acontecesse. Deu uma cortadinha. Não é verdade? E aí, quando falando isso... Agora deu uma cortadinha, mas voltou. Pode falar. Tá. Que tinha dado uma cortada no som, mas já voltou. Tá.
Uma outra coisa que eu acho que é importante deixar bem frisada é essa frase: eu sou pequeno e você é grande. Sempre, né? Então, isso é o que eu acabei de falar, que ele vem junto com a lei da ordem. Sempre eu vou ser pequena, pai. Mesmo que eu te ampare daqui a alguns anos. Mas eu sempre serei menor do que você. Né? A gente precisa olhar para esse pai, precisa olhar para essa condição de estar no meu lugar. Entendi. Essa questão eu fiquei pensando assim nos filhos que com toda essa, não vou dizer arrogância, pode ser arrogância, vai, a palavra, de você falar, puxa, eu sei, eu tenho a solução, né? Eu passo por isso, já passei por isso, de querer colocar, né, para o pai, assim, poxa, você não tá vendo isso, você não tá entendendo. E não se dá, assim, não ter esse momento, hoje eu já consigo fazer isso, mas porque eu fui atrás desse conhecimento aí, de que isso é importante e relevante. Já consigo fazer o quê? Já consigo parar e pensar no lugar dele, da história dele. Então, assim, não sei quem está acompanhando e as pessoas que buscam ajuda, né, terapêutica para lidar com várias questões, acredito que muitas delas não chegam a você falando do pai, inicialmente, né? Mas isso vai aparecer inevitavelmente nas suas... Eu tô lá com um problema financeiro, eu tô precisando tomar uma decisão. E a hora que você vai fazer esse estudo, né, caminhar, aparece. Fala um pouco disso. Acho que porque às vezes a pessoa acha que o problema dela tá aqui em cima, numa forma mais rasa. Só que essas relações elas trazem essa repercussão. Fala um pouquinho disso pra gente. Sim, quando uma pessoa vem procurar para fazer uma constelação, normalmente ela não fala assim, eu tô com um problema com meu pai, eu quero fazer uma constelação. Algumas poucas falam, mas nem todas. A maioria fala, eu gostaria de ver o meu financeiro, eu gostaria de ver o meu relacionamento, eu me separei e tá muito difícil o meu relacionamento com meu marido, eu preciso... Meu filho não me obedece mais depois que eu me separei. Então, são situações, e aí que você começa a conversar com a pessoa, e aí assim, começa a identificar algumas coisas, né? E você pergunta para a pessoa, como que é o seu relacionamento com a sua mãe? Como é o relacionamento com o seu pai? O financeiro está muito ligado, né? Ou quando eu não consigo me impor, eu sou muito insegura, eu não consigo ter uma opinião, eu não consigo dar uma continuidade nos meus projetos, é tudo muito difícil. E aí você começa a conversar com a pessoa, e aí a pessoa fala, eu vivo com a minha mãe, eu não conheço meu pai, e aí você já vai entendendo. Ou quando você abre o campo da pessoa mesmo, né, e fala, vamos ver o financeiro, e aí você começa a ver e fala assim, a minha prosperidade não anda, eu não consigo, eu ganho muito bem, mas o meu dinheiro não rende. Né? Então, eu já entendi que não é só a carreira, mas eu não consigo prosperar financeiramente e até emocionalmente também. E aí, quando você abre o campo da pessoa, você coloca a constelação ali, você vê que falta aquela força da pessoa tomar aquilo ali para ela. Né? Falta ela olhar para o pai. Mas a minha mãe falou, isso é muito comum também, que o meu pai não é um bom pai, que meu pai me deixou, que meu pai isso. E aí você para e aí vamos voltar, né? Não é falando mal da mãe, mas a esfera da mãe é muito mais forte. A esfera da mãe é muito mais fácil de prender o filho. É muito mais fácil, como eu falei lá no início, o pai ser excluído. Porque a minha morada, o meu quentinho é com a minha mãe. Então, é mais fácil eu excluir esse homem e ficar com essa mulher. E é o que realmente, a maioria das vezes acontece. Porque a minha ligação, eu já conheço ali. A minha alma já conhece aquela frequência, tudo aquilo. Então, aí quando você começa a ouvir a pessoa falar isso, você fala assim, tá, e como é o seu pai? E aí a pessoa fala, ele não liga pra mim. Tem certeza que ele não... Quando você ligou, quantos anos tem o seu pai? Normalmente são adultos, né? E aí você fala, como que é o seu relacionamento com o seu pai? Quando você ligou pro seu pai? Quando você reconheceu que aquele sacrifício
do seu pai dar um passo atrás e deixar você ali com a sua mãe, foi por amor. Aí a pessoa... Porque precisa amar muito, precisa de muita força para você abrir mão de estar ali com o filho e confiar que aquela outra pessoa, mesmo sendo a mãe, vai fazer tão bem o seu papel quanto você faria. Você falou uma coisa que, assim, duas coisas que vieram na minha mente agora. Vamos lá. Uma foi a questão da fala do outro sobre um terceiro, né? Então, assim, o quanto que na relação a gente toma como nossa verdade o que a gente escuta do outro. Então, eu, por exemplo, nesse caso, de repente, uma criança, ela nem está convivendo ali diariamente com aquele pai, mas ela recebe informações de uma figura, ela faz uma imagem daquele pai. E com base nessa imagem, ela reage, tem sentimentos, e isso é o suficiente para ela excluir esse pai dessa relação. E pensando num pai presente, numa família saudável, tudo, né, tudo caminhando unidos, claro, com as dificuldades, mas todos presentes, né? Ainda assim, o quanto que, dependendo vamos dizer assim, da personalidade mais forte, mais incisiva de uma mãe, né, ali naquele clã, né, naquela família, os filhos podem sim também ser influenciados por essa fala, Sim. né? Sim. Não necessariamente é o que aconteceu. Vamos olhar que essa mulher também, ela tá ferida. E por amor naquele filho, ou até por aquele casamento, aquele relacionamento, ela vai reagir dessa forma. Então vamos ter esse olhar também de neutralidade para não ser tão injusto, né? Porque ela tá ferida, ela não... Às vezes pode ser que aconteça diferente, pode, mas a grande maioria é a minha dor. A minha dor que eu acabo transmitindo ali naquele momento. Porque eu também sou frágil, eu também sou fraca. Falando disso, eu lembrei, outra coisa que nós esquecemos é isso. O nosso pai, ele também é fraco. Ele também tem medos, né? O pai... um homem, um ser humano que tem essa história e vai continuar tendo, né? E a gente não aceita. Por que será que a gente não aceita assim tão facilmente? Acho que tem a ver com aquela coisa do pai herói, né? Que a gente constrói. Exatamente, porque vamos pegar uma fala infantil. Quando alguém pedia alguma coisa na escola, um lápis, uma borracha, nós falávamos o quê? Minha mãe não deixa. Então as regras, as determinações vêm da mãe. Né? Minha mãe não quer que eu te dou, que eu te empresto a minha canetinha. Quando alguém brigava conosco, empurrava, você falava o quê? Vou chamar o meu pai. Não é assim? Então a mãe não deixava e eu chamava o pai. Eu vou lá chamar o pai porque ele representa essa força para mim. Então muitas vezes a nossa cobrança não permite que ele seja frágil, né? Que ele tenha esse momento de falar assim, poxa, que ele não tenha o peito de aço ou o escudo ali para defender todo mundo, né? Mas assim, por amor ele tá sempre ali, tá sempre firme, buscando se conectar. Às vezes ele pode até como é que fala assim, regressar um pouquinho lá no pai dele, que ele também tem essa força, fala, pai, aonde eu posso ir? O que eu posso fazer? Né? E aí tomar de novo essa condição de ser o nosso pai herói ou de ser o nosso pai e seguir adiante. Eu só quis abrir uma aspas para falar sobre essa questão aí do importante. Do herói, que realmente é importante. Muitas vezes nós direcionamos para ele essa condição de que ele precisa ser sempre o meu protetor, né? E eu vou chamar o meu pai, se você brigar comigo. Eu pus uma coisa aqui também que gostaria que você falasse um pouco, assim, indo para esse lado mesmo da constelação. Eu notei aqui, tem dois caminhos que a gente percebe, né, nas nossas próprias vidas, de que quando a gente vê uma atitude do pai, algumas a gente, dependendo da dor que aquilo causou ou não, ou do prazer, né, que a gente funciona desse jeito, né, dor e prazer, essa dualidade, né, dependendo do jeito que as coisas aconteceram, a gente
inconscientemente coloca assim, eu nunca vou fazer isso igual meu pai fez, né? Ou pelo contrário, eu vou fazer igual para mostrar para ele que eu sou mais forte, eu vou fazer pior, né? Essas duas situações, né? Ou eu vou fazer exatamente o contrário, que a gente escuta assim, o pai, a figura do pai é muito importante, é o exemplo, né? Claro, isso sem dúvida. A gente está falando, é tudo isso que a gente está falando aqui, né? Do quanto isso repercute na vida das pessoas, mas assim, tem duas situações. Ou aquele vai fazer exatamente o contrário e vai querer ser diferente totalmente, excluindo, talvez, como você falou, negando aquela característica do pai. Ou vou ser pior, vou fazer, sei lá, meu pai, sei lá, era forte e aquilo me causou uma dor, então eu vou ser mais forte ainda e nessa força eu posso causar dor para mim ou para alguém. Essa relação, assim, desses pactos, esses eu nunca, que isso como isso aparece na constelação, assim, o que isso influencia? Eu acredito que isso seja por amor. Eu amei tanto você que isso me causou esse impacto, né? Então, eu senti que aquele amor me doeu. Então, eu não quero. E por amar você, eu vou negar isso. Eu amei tanto você que aquilo me preencheu. Então, eu vou seguir os seus passos. Mas muitas vezes, essas escolhas do pai, no sistema em si, ela não é sempre, não é que ele erra porque ele quer errar, mas às vezes ele não deu conta, às vezes ali naquele momento, com as ferramentas que ele tinha, com as informações que ele tinha, foi o que ele fez de melhor. E tá tudo certo. E eu preciso acolher isso. E quando eu acolho, que eu entendo, ele fez como ele podia fazer naquele momento, isso fica leve. E esse peso do eu nunca, ou eu sempre, vamos colocar assim, ela não vai existir. Aí você já corta isso. Exatamente, porque eu tenho meu pai, mas eu não preciso seguir aquilo que foi excesso para uma coisa ou excesso para outra. As escolhas são minhas. Né? Eu só preciso Importante falar das escolhas. Sim, é por Importante isso falar que nós dessas escolhas. essa outra frase, eu respeito Fala as aí. suas escolhas, né? Eu respeito as suas escolhas. Foi a sua escolha, o que você tinha ali de informação, de ferramenta, foi o que deu para fazer. E se foi tudo bem ou se foi tudo ruim, eu costumo falar que não existe coisas negativas, ou foi ruim, vai dar certo, vai ser que é o certo, né? do jeito que poderia ser. Né? Às vezes é meio difícil você confiar 100% nisso, mas é assim. Eu vou ter que aprender aquela lição. De uma forma ou de outra eu vou aprender. Então, vai dar certo? Vai. Sempre dá certo. Sempre vai. Que aconteça o melhor que puder acontecer, né? Quem que a gente não sabe qual é o melhor, né? Você falou uma coisa interessante, né? Porque né, filhos perguntam às vezes, né, pra gente, né? Acho que muitas vezes. Aqui são pequenos e já perguntaram várias vezes. Mas isso vai dar certo? Mas vai ficar tudo bem? E a gente, às vezes, numa pressa ou na nossa vontade de acolher, vai sim, vai dar tudo certo. Vai doer? Não, não vai doer, né? Eu já tinha um pouco, acho que já tive os filhos e participei, já tinha um pouco essas falas assim, olha, cuidado, não fale sempre a verdade, fale de uma outra forma, mas fale a verdade para os seus filhos. Então, assim, não vai doer? Olha, vai, mas é assim, eu tenho uma estratégia, né? Vamos fazer desse jeito. Aí você dá essa confiança para o filho, né? E eu até recentemente estava conversando com meu pai, né? Falei, puxa vida, né? Aconteceu isso quando era criança e eles nem lembram, né? Nossa, eu não lembro dessa cena. E a gente, quando criança, grava de uma forma porque aquilo foi importante, né? Foi relevante. E ele falou, nossa, eu não lembro disso. E aí a gente falou exatamente disso. Eu acho que é legal colocar isso pros pais, né? Pros homens aí que a gente sabe que mulheres buscam mais, né? A se entender inicialmente. A gente sabe porque assim, você é terapeuta, no convívio, né? Não gosto de generalizar, mas a maioria são mulheres, né? Sim. Que vão atrás de querer entender essas coisas. Mas essas mulheres, se puderem passar para os seus
seus maridos, para os seus filhos, né? Melhor ainda, né? Que eles podem já crescer com essa mentalidade. Que assim, a gente tem que ser o mais transparente possível e tirar essa carcaça de super-herói mesmo, né? Que tem que ter a confiança, mas para que a gente não cresça, talvez a gente não conseguisse, não crescesse com essa imagem do ser perfeito. E se eu não tenho, aí piorou, né? Porque aí, puxa, eu tinha que ter um ser perfeito que não tá na minha vida. Eu não tenho aquele pai perfeito. E quem disse que se ele estivesse do seu lado, ele seria o herói que você imaginava, né? Exatamente. É isso mesmo. É acolher tudo isso, né? É você ter ele com você e entender que tá aqui. O resto é com você. E aí, essa frase muda um pouquinho, aquela que eu falei, eu respeito as suas escolhas. Porque aí quem vai ter que respeitar a minha escolha? O meu filho. Né? O filho do meu marido também, que no caso é o meu. Então, é isso. Quando eu acolho e eu respeito a escolha do meu pai, o meu filho vai respeitar a minha e vai acolher a minha. Então, isso é muito importante. Até a ideia assim de conversar sobre isso vem um pouco dessas coisas que a gente vai percebendo, né, no dia a dia mesmo, né? Quanto que algumas percepções, né, do homem mesmo, né? Puxa, pensar sobre a sua infância, pensar sobre como você recebeu, que nem ultimamente até a minha irmã tá grávida, né? A gente falando, se reúne, assim, se encontra ou virtualmente, fica falando bastante quando era criança, quando era pequena, quando foi para o hospital e tal. Então você vai retomando essas memórias e junto com a sua família, né? Acho que é importante conversar, né? Não sei se isso é uma recomendação da constelação, você pode até falar assim pra gente. O quanto que é importante você ter momentos de falar sobre a sua infância. Porque só você sozinho ir lá fazer a sua terapia e se entender e resolver algumas coisas é bem legal, é ótimo. Mas abrir isso para as pessoas mais próximas, acho que mostra que você, essa fragilidade, né? Não sei, acho que a gente fica mais leve, né? Fica uma coisa mais leve. Fica mais leve, fica mais gostoso também. Uma das melhores coisas que eu já fiz foi sentar de frente da minha mãe e do meu pai e perguntar: como vocês eram quando vocês eram criança? Qual é a sua imagem? Se você tivesse que se descrever para mim, como você faria, né? Mas eu quero clareza de detalhes. E aí, eles foram indo para aquela infância que eu jamais imaginei que eles tiveram, né? Quando falava do pai, que era o meu avô, que era um doce, um homem, né, assim, muito doce, muito feliz. E o meu pai me batia quando eu fazia isso, uma vez meu pai fez aquilo, meu pai. E aí você começa a ver aquele brilho no olhar deles, não que não tenha, mas de voltar naquele momento, e aí você percebe o quanto que essa história é boa, o quanto de riqueza existe na sua ancestralidade, né? O quanto aquela criança correu e brincou, e para ele chegar hoje ser o meu paizinho, e mesmo com todos os problemas de saúde, com todas as dificuldades, ele falar que ele brincou, que ele jogou bolinha. E a minha mãe também, às vezes começa naquela coisa de reclamar, de brigar, e você fala: mãe, como que a avó fazia isso com você? E aí desmancha, né? E aí traz esse quentinho, eu gosto dessa palavra, esse quentinho no coração, que é assim que eu me sinto. E aí eu vejo assim, poxa, eu faço parte. E a constelação busca trazer você para fazer isso. Olha para o teu pai, olha para tua mãe. Mas não olha só como adulto, olha em todo o contexto. Assumir o seu lugar de criança, né? Que a gente estava falando aqui, o pai, ele veio primeiro, ele é maior, ele tá, né? Ele tá acima da gente nessa hierarquia, nessa ancestralidade. E aí, e a gente às vezes quer ser forte, quer crescer, quer ser adulto. E aí achar que o adulto, você vai ser adulto e vai para a vida. Você precisa, acho que eu podia falar assim, abandonar o pai no sentido de você ter a sua independência, né? Mas não desonrando, não excluindo, não diminuindo, né? Exatamente. Porque já ouvi falar
da diferença, né? De você tem que honrar, a questão de honrar esses pais, né? É isso. Não quer dizer, ah, mas meu pai fez uma coisa que inadmissível, me fez sofrer e tal. Isso é um fato que aconteceu, mas não tira o lugar dele. Nunca vai tirar, né? Não, Então, não, porque se eu sempre lembrar que ele me deu aquilo que eu tenho de mais valioso, não tem isso já como, né? paga a vida inteira, né? Não tem como. O restante é um bônus, vamos colocar assim, né? Aí é comigo, né? Aí é o auto. Agora é você com a sua vida, né? O que que você vai É o fazer quanto eu com vou essa vida que acolher você isso. tem? Exatamente, quanto eu vou acolher e quanto isso, eu vou colocar isso dentro de mim. E respeitar aquela escolha, respeitar aquela história. Porque foi uma história de uma Uhum. pessoa frágil, né? Vamos colocar assim, de um homem com os seus medos, os seus anseios, os seus sonhos, as suas conquistas, as suas derrotas. Ele Uhum. é o meu herói, mas para a vida dele, ele é essa pessoa que veio Sim. buscar tudo isso. Você mostrou a sua tatuagem, né? A gente Sim. tem 8 minutos aqui para a gente falar. Se alguém quiser fazer alguma pergunta para a Érica, bom, que ela falou, para alguns eu sou a Érica Cuba, a Érica Cuba terapeuta, né? É a É, Érica que, né, fez uma transição aí de isso. carreira, né? Tá servindo a vida, como ela fala, e é bem isso mesmo, servindo a vida com esse recurso. Esse é um dos que ela utiliza, mas é o que a gente abordou mais aqui, né? E então, se alguém quiser fazer alguma pergunta dentro desse tema ou relacionado, pode colocar e a gente passa, ou depois pode ir lá visitar o perfil dela, manda diretamente que eu tô aqui de intermediadora porque sou testemunha, né, Depois eu tô dessa à disposição. construção, exatamente, desse Exatamente. caminho todo. Você falou da sua tatuagem, né? Eu vejo você que você colocou. Explica o que significa essa frase. Assim, explica pra gente. Vamos lá, vou tentar ser breve para não. Se alguém Uhum, fizer alguma pergunta. Eu tá. vejo você. Eu. Quando eu tô brava, alguma coisa que eu vou respirar, eu falo, eu vejo você. Né? Quando eu falo isso dentro da constelação, eu estou dando lugar, eu estou acolhendo aquela dor, aquela pessoa, aquele sentimento, seja ele de alegria, qualquer um, como ele é. Eu me mantenho na neutralidade. E aí eu não julgo. E quando eu não julgo, eu recebo, eu acolho tudo aquilo que você tem para me dar de melhor. Então, quando eu vejo você, eu vejo você, eu vejo a sua alma. E é isso que me completa, que faz de mim esse sentimento de estar plena em todos os momentos. Então, às vezes, quando eu tenho alguma dúvida do meu servir à vida, ou quando eu tenho alguma coisa, alguma dúvida ou algum medo que seja, porque eu também tenho medos e não são Uhum. poucos, Ah, eu você tem? pois é, alguns, né? Alguns Marcou. milhares. Eu olho para ela e falo, eu vejo você, né? E quando eu vejo você, eu te acolho. Eu te acolho com alegria, eu te acolho com felicidade, eu te acolho com tristeza, eu te acolho com saudade, mas eu te acolho. Né? E é isso, ela significa essa frase, é você acolher na verdade, na essência ali. É simplesmente se permitir que aquilo chegue até você como é. Ah, Eu acho que é maravilha. isso. Ficou bem explicado. Ficou, É, né? ficou, porque tudo, Até no deu uma fim, no fim, poetizada, né? não, mas é isso aí, porque tudo tem amor embaixo, né? Esse amor que às vezes a gente não entende, né? Quando a gente, você falou um pouco antes, quando a gente pede alguma coisa, né, para dar tudo certo, né? Esse tudo certo, se a gente acolhe, a gente pode ser a demissão, e que na hora a gente não entende. Demissão é ruim, quem disse, né? Vamos esperar. Aí vejo você, seria isso, né? Aí Sim, eu vejo essa situação, eu acolho e vou ver o que eu posso agir em cima disso, mas eu aceito essa situação, eu aceito e não aceito para ficar parado, mas isso. aceito. E aí, até usando esse exemplo de uma demissão, que eu acho que é uma coisa que tem assim, preocupado muitas pessoas nesse momento, eu vejo você, mas eu também agradeço você, no caso, a empresa que ficou para trás,
porque tudo que eu conquistei, seja lá por qual tempo que tenha sido, né, veio através de você, deste relacionamento. Então eu Isso vale vejo para você, qualquer coisa, né? vale para qualquer Material coisa, ou nas relações mesmo, né? sim. Ó, vamos então, assim, encerrando. Ninguém mandou nenhuma pergunta, mas eu agradeço todo mundo que foi entrando aqui, né? Os amigos, pessoas que já passaram por tiveram contato com a gente aí, né? Na caminhada. Em algum momento, é. Exato. E aí, assim, deixa um recado aí para os pais, para os pais, para os futuros pais, para os homens, né? Para os filhos. Uma mensagem que nessa semana que é dedicada aí a eles, né? Deixa uma mensagem para esses pais, então. Eu acho que da minha parte, eu vejo você, né? Eu vejo você pai, com a sua força, com a sua essência, com o seu amor, com a sua ancestralidade, com a sua força, mesmo com a sua sabedoria. E eu quero deixar aqui o meu abraço especial para o meu pai biológico, onde quer que ele esteja, eu tenho certeza que o universo vai entregar isso para ele. Quero deixar o meu abraço para o meu pai adotivo, Jorge, e para o meu marido também, que é um ótimo pai, né? Ele é um paizão, vamos dizer assim. E para todos os outros pais que recebam o meu abraço, a minha eterna gratidão. E eu vejo todos vocês. Acho que não tem muito mais o que Resumiu. falar. Eu acolho todos vocês. Obrigada pela oportunidade. Obrigada por ter insistido, né? Por ter me cutucado nesse momento. Eu acho que aí até um momento, amigas, aqui, mais um momento maravilhoso em toda essa existência. Você está presente, não menosprezando as minhas outras amigas, porque tem várias ciumentas, mas nós começamos essa jornada juntas e tenho certeza que nós vamos seguir cada vez mais juntas e forte. Enfim, beijo. Puxa, super obrigada. Tenho aqui 2 minutos. Vou falar, então. Eu também gostaria de dizer, assim, do pai, do meu pai, né, que tá super aí na ativa, que cada vez mais a gente tem muitos momentos de pentelhação, né? Não, pai, por que faz isso, faz aquilo? Mas cada vez mais com mais carinho, mais reconhecendo mais essa história dele, né? O porquê que é assim, porquê que pensa assim. Então, eu só peço assim, sabedoria para cada vez mais estar entendendo e demonstrando isso para ele. Que eu tenho 2 filhos, né, lindos, meninos, que serão, talvez, né, pais. E se não forem pais, sejam homens de bem e que entendam esses conceitos todos quanto antes, melhor, né? Então, que mais homens, né, que nem o meu marido, Leandro, ele possa já há um tempo, né, a gente conversa tanto sobre isso, que ele possa cada vez mais também entender esse papel e continuar aprendendo. E que mais homens busquem isso, né? Porque é um conhecimento que vai libertar, vai explicar muita coisa. Então, tá acabando aqui. Agradeço todo mundo. Um beijo, amiga. Eu Um adorei. beijo também para Eu você. falei, a gente vai se divertir. Se fosse um tempo Vamos atrás, nos... isso não aconteceria. Mas foi muito legal, foi muito gostoso. Foi Obrigada por divertido. todo mundo. Foi divertido, como a gente pensou que seria e Pensou. foi. É É isso isso aí. aí. Muito obrigada Um pela beijo. oportunidade. Obrigada a todos que ficaram. Ah, beijo todo Beijo. mundo. Tchau. Tchau.